Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com o Ítalo Espanhol, um colega de trabalho hoje, diretor de tecnologia da AFIA. Ítalo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Bom que já fui até promovido, não sou diretor ainda. Opa, desculpa. Calma. Sou gerente de tecnologias educacionais, né? e gerente de avaliações. É um prazer estar aqui contigo. Muito feliz. Já peço desculpa, né, a audiência da Educação em Foco, a minha voz me recuperando uma laringite, mas... vocês não estão sabendo, mas esse programa está sendo gravado no meio do FENESP, né? Exato. Então, a gente está no meio de um evento educacional aqui em São Paulo. E aí aproveitei e trouxe Ítalo para a gente bater um papo. É um evento muito importante, né, Ítalo? É um evento que a gente que trabalha com ensino superior tem que estar presente, não tem jeito. Tem que vir. Tá todo mundo aqui, né? Isso. E não só pelo conteúdo do evento, né, Fabrício, mas pelas oportunidades de troca que a gente tem Sim. com os parceiros, né? Entender também com as outras instituições o que está sendo feito de bom para que a gente possa partilhar e trocar essas informações. Obviamente em benefício da educação no Brasil como um todo, né? Principalmente no ensino superior, que é o foco do evento. Com certeza. Eu procuro todos os anos estar. O ano passado eu não estive porque coincidiu com o nascimento da minha filha, então foi difícil. É um motivo nobre, né? Não ter vindo. Ítalo, você, como muitos que vieram aqui no programa, né? Começou como professor. Isso. Né? Você é um professor que ascendeu a carreira e hoje está em cargos de gestão. Exatamente. Você hoje é um executivo, né? Da educação. Como é que foi essa trajetória, né? Eu acho que tem muito professor que nos assiste e fica pensando, peraí, como é que eu saio de onde eu estou? Não que professor seja ruim, né? Eu acho que eu mesmo tenho muita saudade da minha época de sala de aula. Eu acho que um dia eu ainda volto para dar algumas horas de aula por semana. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou tentar. Porque é uma paixão, né? Professor, as pessoas são professores não por dinheiro, geralmente elas são por paixão. Ninguém aguenta ser professor só por dinheiro. Não, de forma alguma. Né? E é bem como dizem, né? Quando a gente inicia a carreira de professor, a gente não deixa de ser professor. Ou é 880, ou você se apaixona, ou você Exatamente. não suporta a carreira, né? E eu tive um contato com o processo de ensinar muito cedo. Eu venho de uma formação de música. A minha história ela é muito... As escolhas aconteceram de forma muito natural, sem forçar nada. A gente sempre tem dificuldades, né? Mas eu não me importo com as dificuldades, eu olho a oportunidade na dificuldade, né? A dificuldade é só para a gente não deixar de se ater a alguns pontos importantes na jornada. E eu tenho uma formação em música, de estrutura musical e de teclado, em conservatório. E aos 15 anos eu comecei a dar aula de teclado, num projeto FERA, que era um projeto do Paraná, que levava música, arte para as escolas. Aí eu pegava, botava meu teclado nas costas. Mas sua outra formação qual é? A minha formação de graduação mesmo, eu sou engenheiro eletricista. Engenheiro. Mas o meu contato com a docência, como professor, começou aos 15 anos. Há uma relação forte aí, né, Ítalo? Entre a música e a matemática, que envolve a engenharia, inclusive, né? Muito. E a música me ajudou muito nesse processo da engenharia. Então eu começo no processo de ensinar aos 15 anos. Só que quando eu entrei na minha graduação, né, em 2007, de engenharia elétrica, eu, de forma alguma, naquele momento, almejava seguir a carreira docente. E eu tenho um tio meu que sempre falava, tu vai ser professor. Eu falei, não, tio, quem sabe lá no final de carreira, aquela história, lá no final de carreira, né, com a experiência profissional ali, eu vou para a docência. E quando eu estava a terminar minha graduação, eu entrei numa bifurcação de escolha profissional. Porque tinha um amigo do meu pai que já era engenheiro eletricista. Meu pai estava morando em Cascavel e esse amigo dele tinha um escritório de engenharia elétrica lá. E ele estava deixando o escritório justamente para se dedicar mais à carreira docente que ele tinha e para palestrar. E ele precisava de alguém para assumir o escritório. E aí meu pai me trouxe essa proposta dele. E eu também recebi uma proposta do coordenador do programa de pós-graduação da UTFPR, né, que foi a instituição que eu me formei no Paraná, para eu ingressar no mestrado. Então eu encontrei essa bifurcação e à época eu só tinha, né, o meu trabalho como estagiário, curso de engenharia integral. Aí eu falei pro meu pai, pai, recebi essa proposta aqui, mas se eu ingressar no mestrado vai ter que me ajudar mais 2 anos. Mais um tempo. E
E aí eu lembro até hoje, o pai falou, investe em conhecimento, investimento que nunca vai depreciar. Então essa frase me marcou muito. Ninguém te rouba, né? Ninguém me rouba, né? Não deprecia, e realmente é um investimento muito certo. E eu acabei ingressando no mestrado em março, e em maio surgiu um processo seletivo para professor substituto na mesma instituição, na UTFPR. Eu fui aprovado, e aí eu já não dependia mais do meu pai. Então foi uma escolha que acabou me levando para um caminho certo. Ingressei na carreira docente, isso em 2014. Em 2015 eu fui convidado para uma outra instituição da cidade também, para lecionar num primeiro curso de engenharia elétrica, que estava na primeira turma do curso de engenharia elétrica lá, que era a Faculdade de Pato Branco, que em 2018 foi adquirida pelo grupo NRE, que hoje é a AF. E são coisas incomuns, né? Porque geralmente naquela época eu creio que o curso de engenharia elétrica para as universidades privadas não era um curso tão chamativo, interessante do ponto de vista comercial, né? Não. E aí uma instituição resolve abrir engenharia elétrica. Isso. E você vai para ela. O cenário econômico era diferente. O curso de engenharia ele acaba acompanhando muito o cenário econômico do país, né? E a demanda tinha o curso de engenharia na instituição federal e a demanda na região ainda era alta. Engenharia elétrica tem poucas vagas no Brasil todo, né? Tem. Atualmente os cursos de engenharia estão sofrendo muito com captação, porque a procura está realmente muito baixa. Porque sempre foi baixa, assim, pelo menos há um tempo atrás. Depois houve todo aquele boom de tá faltando engenheiro, aí deu uma guinada, né? Aumentou a demanda e depois voltou a cair de novo, né? Quando eu ingressei em 2007, 2002, era processo seletivo ainda, 22 candidatos por vaga. Ainda tinha uma procura bastante alta. Os cursos de engenharia, não sei se você concorda comigo, os 2 primeiros anos é que assustam, né? E geralmente é vazão. Muito. Porque você tem as físicas, os cálculos, que exigem uma dedicação ferrenha. Eu tive 4 cálculos, 4 físicas, mais cálculo numérico. Então é a base, né? Precisa daquela base. Precisa, Isso. Claro. Então aí depois tu começa a ter relação com as aplicações daquela base que tu estuda. O que reflete, isso reflete um pouco a nossa deficiência em matemática no ensino básico, né? Exato. As pessoas entram em engenharia, têm muita dificuldade no início, muitas vezes não suportam e aí saem. Né? E a própria dinâmica de ensino, ela muda bastante, né? Tu tem uma diferença muito grande daquilo que é aplicado hoje no ensino básico, na maioria das escolas, né? Públicas, para aquilo que é aplicado no ensino superior, nas escolas públicas. Porque geralmente o perfil docente que está numa escola superior pública ali, as que eu tive contato, obviamente, né, Fabrício, ele tem um perfil de professor pesquisador. Sim. Então é um perfil que olha mais para um professor que também leciona na pós-graduação, onde o aluno, né, naquele momento de pós-graduação, ele já realmente tem mais autonomia. Então é uma dinâmica que é um quebra-gelo bastante grande, né? Tu sai do teu ensino médio, né? Fundamental médio, vai para o ensino superior dessa forma, mas também acaba te desenvolvendo, né? Força a te desenvolver. E eu sou muito grato, né? Te passo, obviamente, como eu falei, dificuldades estão presentes na vida da gente em qualquer momento. Né? E a gente tem visto cada dia mais profissionais da área de exatas ou pessoas com formação na área de exatas se destacando na educação, né? Você tem um pouco 2015, 2016, tem o exemplo do Salman Khan, que ficou famoso, virou até assessor especial do MEC no Brasil, com formação em matemática. Recentemente entrevistei uma professora muito talentosa aqui que trabalha com o processo de aprendizagem ativos, também é engenheira. Sim. Muita gente da área de exatas começando a se destacar fortemente na área da educação, que não tinha uma formação inicial na área da educação, na área de humanas, talvez pela capacidade de vocês de conseguir sistematizar melhor os processos, as coisas, né? E no Brasil, o grande gargalo talvez da educação esteja justamente aí, nos processos, talvez seja isso, né? Eu vejo muito por esse lado, tá, Fabrício? E também o curso de engenharia, ele acaba te dando subsídios para resolução de problemas, sabe? Então eu me identifiquei muito com isso. Depois que eu concluí o curso, ali quando tu tá cursando não fica evidente isso para ti. Sim. Mas depois tu começa a entender que tu recebeu ferramentas poderosas para a resolução de problemas. E você vê o pessoal de engenharia trabalhando, por exemplo, hoje com logística. Sim. Né? Você vai, sei lá, na Vale, tá lá o cara que faz a logística dos trens da Vale, quando você vai ver o cara é um engenheiro civil.
Ontem eu encontrei uma moça que também, um engenheiro eletricista, lá no FENESP, que está trabalhando numa instituição financeira agora, né? Isso, na área de banco, hoje é uma grande procura o pessoal formado em engenharia para trabalhar com a parte financeira. E aí realmente eu acredito que esteja muito relacionado a isso, né? Então, a capacidade de resolver problemas, acho que a própria metodologia do curso, ele te traz uma resiliência, dependendo dos professores, tu encontra mais resiliência. Não, e hoje lá na Questione, a gente está, até te falei ontem, né, no evento, que a gente está com muitas vagas abertas, né, para contratação. E muitas vagas a gente está colocando o perfil de engenharia, pessoal de exatas, para trabalhar na educação com avaliação, né, porque a gente percebeu que essas habilidades elas são muito fortes, são muito importantes. Ajudam mesmo. E foi o que realmente me ajudou a ingressar na carreira de tecnologias educacionais. Inclusive, muito engenheiro programando, né? Desenvolvendo sistema. Isso. Agora, né? E essa é uma das áreas que eu gostei após o meu ingresso na área de tecnologias educacionais. Durante a minha graduação, a parte de digitais, né, de programação era algo que não me chamava atenção. Eu sempre fui mais da parte eletrotécnica. Sei. Tanto que eu lecionava disciplinas de conversão eletromecânica de energia, que era a parte de máquinas elétricas, eletromagnetismo. Então foi para a área que eu fui. Né, e a parte de digitais eu fiquei um pouco mais afastado. Depois comecei a trabalhar com tecnologia para educação, a gente começa a querer conhecer um pouco mais por detrás daquilo que está, né, no front-end. Vocês formados em engenharia elétrica consertam tudo em casa? Conserta, é o conhecido como pica-fio, né? O apelido do engenheiro eletricista é o pica-fio. Mas, quebrou cara, um ventilador, você vai lá... Tenta consertar. É o desafio do engenheiro eletricista, se estragar um eletrodoméstico em casa, ele tem que botar a mão para tentar consertar. Pode não dar certo. Na maioria das vezes ele não vai conseguir. Porque vai ter que ter uma peça de reposição, ou às vezes a peça de reposição não vale a pena. Então, mas é obrigação a desmontar o equipamento, fazer os testes para ver se consegue resolver. Ítalo, hoje você está gerenciando um setor, na minha opinião, extremamente estratégico, né, na AFIA. A AFIA, hoje, uma grande empresa do setor educacional, principalmente na área de saúde. Eu acompanhei um pouco da tua trajetória, né, porque a gente trabalha meio que ali quase como colega, ali trocando muito entre a Questione e a AFIA. E eu percebi que foi uma crescente dentro da empresa em termos de valorização do setor, né? A equipe foi crescendo, a importância do trabalho que vocês fazem foi aumentando, a empresa foi aumentando também, o número de alunos, etc. Então, vocês foram crescendo ali e hoje vocês estão muito profissionais no processo, né? Sim. Conta pra gente aí como é que foi essa trajetória, quais são os objetivos de vocês hoje em relação a esse setor de tecnologias de avaliação. Inclusive, são poucas instituições de ensino no Brasil que têm um setor tão bem estruturado como vocês. Aliás, eu não conheço, na verdade, nenhuma. Tem algumas que estão nesse caminho, mas ainda não estão tão bem estruturados quanto vocês. E conta pra gente aonde vocês querem chegar, né, com essa profissionalização da avaliação, da análise de dados, etc. Perfeito. Se me permite, Fabrício, vou dar um passo atrás até para quem não conhece a AFIA, né? Hoje a AFIA é um ecossistema... É o maior ecossistema médico do país. Então, nós temos hoje 38 instituições de ensino de graduação, 25 de pós-graduação médica e mais a parte de health techs. Então, a AFIA hoje ela realmente se preocupa com a carreira do médico, né, ao longo de toda a vida. Mas a gente não tem só cursos de medicina. Então, nós temos 32 das 38 instituições que possuem curso de medicina, que também estão em processo de ampliação de portfólio para outros cursos de saúde. E o restante das nossas unidades, né, as outras 6, aí possuem só cursos de saúde humanas e exatas sem a medicina. E quando a gente se encontra num cenário de uma quantidade muito grande de instituições geridas por um único corporativo, a gente precisa ter, obviamente, subsídios para fazer aferições, né, e medições de como, né, o processo de ensinar está refletindo na aprendizagem do aluno. E, obviamente, para escalar a gente precisa de tecnologia. Então, quando a AFIA criou a área de tecnologia, isso foi ainda antes de eu assumir a área, né, isso foi em 2018,
com o Marcelo Silva, né, a quem eu sou, inclusive, muito grato, né, pela carreira que eu construí na companhia, junto com o Luiz Cláudio, que foi ali quem me deram as oportunidades realmente, né. Então, quando a Afya constrói essa área, é justamente pensando já no projeto de expansão da companhia, que à época possuía apenas 8 unidades, então era um processo menor, mas já com esse olhar à frente de crescimento, né? E hoje, obviamente, é muito difícil tu dissociar, né, o teu projeto pedagógico de ensino da tecnologia, se tu quer realmente trazer uma escala para o processo, quer trazer um acompanhamento adequado daquilo que tu está aplicando a tua metodologia, né? Então a área de tecnologia cresceu muito, se desenvolveu, trazendo soluções que estavam alinhadas ao projeto pedagógico dos cursos. E com a expansão da companhia, a gente precisava, obviamente, medir como estava acontecendo a aprendizagem daqueles alunos de todos os nossos cursos e de todas as unidades. E em 2023, não tínhamos 30 unidades ainda, foi criada a área de avaliações. Essa área também, à época, era gerida pelo Marcelo, eu já estava como gerente de tecnologias educacionais. Em 2024, com a saída do Marcelo, aí eu acabei assumindo essa dupla gerência, né? E assumi a área de avaliações. E o Porque intuito... a área de tecnologias educacionais é mais ampla, né? É mais ampla. Envolve todas as tecnologias que envolvem lá o processo educacional. Exatamente. Já a avaliação é bem mais estratégica, especificamente a avaliação. Isso. E nós já tínhamos na medicina um processo de avaliação, um modelo avaliativo já muito bem estruturado. Na Afya nós temos uma matriz única, que ela é aplicada a todas as nossas instituições. É muito moderno e audacioso, né? Porque Isso. vocês desde o início já aplicavam teste de progresso. Desde o início. Desde 2018 nós temos teste de progresso sendo aplicado. Para todas as turmas, e aí já pensavam em aperfeiçoar as análises com TRI no teste de progresso, que foi uma evolução incrível. Exatamente. Então nós começamos todo esse processo de aplicação, ainda todo muito manual, ainda sem tanto apoio de tecnologia como nós temos hoje, né? Mas ainda assim nós já começávamos a ter as aferições daquilo que a matriz entregava, que é muito importante. A gente precisa ter, dentro do PDCA, a gente precisa ter justamente esse cheque, né? Sim. Então é um processo que era muito valorizado dentro da companhia, mas não havia nenhuma área estruturada para coordenar a operação dessas avaliações. Porque vocês tinham uma transição muito delicada, né? Vocês adquiriam as instituições de ensino que traziam um legado lá de matrizes. Exato. Que vocês não conheciam muito bem, porque estavam adquirindo naquele momento. E vocês precisavam fazer a transição para a matriz Afya. E ao mesmo tempo vocês têm que aferir se essa transição e se a matriz Afya está indo bem, se a matriz legada podia ser até melhor. Podia ser até melhor, claro. Depende do resultado. Então vocês estavam ali num momento delicado, né? Exatamente. E o teste de progresso ele nos ajuda muito, inclusive nessa análise comparativa entre as matrizes, né? O que hoje a gente pode afirmar que nós temos uma matriz que ela performa melhor do que todas as matrizes legado das instituições que foram adquiridas. Então hoje vocês afirmam baseado em dados. Baseado em dados. No achismo. Né? Exatamente. Então, nesse processo de evolução de termos uma área de avaliações, como tu bem falaste aí, inclusive com a ampliação do número de pessoas dentro das nossas equipes de tecnologias educacionais e avaliações educacionais, que hoje comigo nós já somos 15 dentro da companhia, a gente começa a ter subsídios para que a partir da escala da companhia nós também tenhamos a capacidade de escalar não só os nossos processos de operação nas avaliações, mas também as análises. Porque de nada também adianta eu aplicar avaliações e não ter condições de extrair os dados das avaliações para que eu consiga analisar e dar um feedback adequado para o professor, para o aluno e desdobrar isso em plano de ação. Né? Tomar decisões têm que ser tomadas com dados. Né? Exatamente. Então hoje, né, a gente tem um cenário de aplicação de teste de progresso institucional não só mais na medicina. Em 2020 nós já aplicávamos teste de progresso institucional para odontologia e direito, né? Em 2023 nós passamos a aplicar para enfermagem e psicologia e esse ano nós inserimos fisioterapia. Então nós temos 6 cursos que hoje, né, participam do teste de progresso institucional. Que são avaliações nacionais. Nacionais, elas são aplicadas todas ao mesmo tempo,
em todas as nossas instituições, mesmo com a dificuldade, diferença de fuso, né? Porque nós temos unidades lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós temos unidades, né, em Manacapuru, né? Temos unidades no sul do país, mas a gente organiza tudo isso, né? Um esforço gigantesco, obviamente, não só do time de avaliações, mas de todas as nossas unidades. Para quem está acompanhando aí, tem que entender que tem um desafio logístico, que é gigante. Muito. Tem um desafio da segurança. Muito grande. Para manter a segurança das avaliações. Exatamente. Né? E tem o desafio analítico, né? Para depois analisar todos esses dados e entender o que está acontecendo. Exatamente. A complexidade ela é muito alta, né, Fabrício? Quando tu tem uma avaliação que hoje, para a medicina, são mais de 25 mil alunos que participam do nosso teste de progresso institucional de medicina, né? E os outros cursos já somam também 25 mil. Então nós temos hoje ao todo um teste de progresso institucional que é de mais de 50 mil alunos. Então realmente é muito difícil. As provas dos cursos elas não acontecem, obviamente, no mesmo dia, até por questão de infraestrutura da unidade, né? Elas não conseguiriam abrigar todos os alunos ao mesmo tempo no mesmo dia. Então a gente procura ajustar esse calendário, mas do curso são todas no mesmo dia e no mesmo horário. Aí cursos como Direito, Odonto, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, que possuem mais de um turno, nós aplicamos em turnos diferentes e são provas diferentes, certo? E esse processo de construção das avaliações, que é apoiado inclusive, né, pela Questione, a gente constrói tudo dentro da Questione, é um processo de criação dos itens com docentes da unidade. Nós temos um duplo cheque de validação. Vocês têm um duplo checklist de validação, né? Exatamente. Um nacional e um local. E um local. Nós fazemos uma... Isso garante uma qualidade ainda maior do item. Né? Exatamente. E ainda depois que há a validação da Comissão Nacional, né, que é uma comissão que nós estruturamos com docentes de todas as nossas unidades, a gente cria esse grupo de Comissão Nacional, ainda passa por um olhar do nosso time de avaliações para uma última curadoria antes de levar esse item para avaliação. É um desafio isso aí, né, Ítalo, essa parte de revisão de itens, porque hoje vocês inclusive têm uma ferramenta interna já em fase aí de desenvolvimento para geração de itens a partir da inteligência artificial, né? Isso. Vocês criaram. A gente está trabalhando nessa integração e tudo, mas tem que passar pela checagem. Não dá para vir direto da IA para ir direto para a prova. Não, de forma alguma. E aí a padronização dessas equipes de avaliação, de comissão de avaliação, que vocês, de maneira muito inteligente, colocaram o nome na NAPED, né, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. Vocês precisam capacitar todo esse pessoal, nacionalmente também, porque tem os locais, né? Exato. Seguindo o mesmo checklist, as mesmas diretrizes pedagógicas para que as revisões sejam padronizadas. Isso é outro desafio grande, né? Muito, né? Porque assim, não dá para tu esperar um resultado diferente na construção de itens se tu não dá subsídio e não treina os teus professores, os teus docentes para que eles produzam itens adequados. Então há todo esse trabalho que tu bem citasses, né, do NAPED, que é um núcleo que nós temos. Temos uma gerência nacional, né, que inclusive o meu amigo Dene, que é o responsável, mas nós temos esse núcleo em todas as nossas instituições, que é o apoio do docente na unidade. E aí temos capacitações constantes, temos feedback aos docentes. No processo de construção dos itens, a gente extrai os itens que foram, né, rejeitados numa primeira validação e entrega isso para a unidade trabalhar com o docente para justamente trazer um feedback mais próximo para ele e ele entender onde ele está errando, né? Porque a gente precisa, obviamente, fazer todo esse processo de... Como é complexo, né? Você tem... processos técnico-pedagógicos que praticamente não envolvem tecnologia envolvidos, como esses que envolvem na PED, que às vezes é preparação de gente, de pessoas, de recursos humanos qualificados para fazer isso. Você tem a parte logística, que aí envolve tecnologia, integração de sistemas, né, segurança, etc. Você tem a parte analítica, né, de como analisar o dado que vem pós-aplicação de provas. E você precisa articular tudo isso para que não saia um produto final perfeito, né? E caiba no cronograma, né? Dentro de todo o cronograma de avaliações do semestre, né? Levando em consideração que nós não podemos encaixar as avaliações em feriados municipais, estaduais e federais, obviamente nacionais, né? Em todas as regiões e todas as cidades que nós temos. Então, realmente, é um processo muito complexo, mas que ele é extremamente necessário.
Sim, e o aluno, na ponta, às vezes ele não tem ideia, porque o aluno de vocês, ele tem acesso a uma área do aluno, né, onde ele recebe lá a devolutiva das avaliações que a rede faz. São devolutivas bem completas, né? Ele recebe os objetivos de aprendizagem que foram solicitados, né? Os descritores de conteúdos, os percentuais em cada um deles. Então o aluno ele tem a noção exata do que ele teve dificuldade na avaliação, do que ele precisa estudar mais para poder ter um melhor desempenho. E como ele né? está perante a turma, né, que ele está inserido. Mas aí o aluno, quando recebe isso, que é um diagnóstico fantástico, que vocês fornecem para o aluno, é um serviço fantástico, ele não tem ideia de tudo que vocês passaram para poder chegar naquela devolutiva. E muitas das vezes, né, Fabrício, por isso que isso precisa ser muito bem trabalhado na instituição, ele também não sabe o que ele vai fazer com aquelas informações. Sim. Então, o processo de treinamento, né, e de capacitação desse professor e da própria coordenação do curso, ele vai além da produção do item. É de como também ele interpretar aqueles dados das avaliações, né, tendo a possibilidade de dar um feedback adequado para o aluno, para que ele consiga desenvolver o aluno. E aí, localmente, vocês fazem isso? Fazemos isso. Os professores são ali treinados para fazer algum tipo de mentoria, de feedback ainda mais qualificado com aqueles dados. Exatamente. Então, tu pega aquelas informações e consegue trabalhar com os grupos de alunos. Né? Aí, nesse caso, mesmo sendo uma avaliação, né, com características mais somativas, porque é a característica desse modelo de avaliação, ela tem um componente formativo muito forte, né? Graças a isso aí, né? O teste progresso, ele é uma avaliação diagnóstica fantástica. Fantástica. Sim. E nesse processo de evolução que tu citasses, né, há pouco, de inserção de tecnologia, de trazer avaliações, e eu acredito que a união dessas duas áreas ela é muito potente mesmo para a instituição, ela te permite seguir num caminho ainda mais aprofundado, que tu também comentasse, que é das análises dos dados, que é onde nós estamos olhando agora. Então, constrói-se todo o procedimental operacional para que as avaliações consigam ser entregues de maneira adequada, constrói-se uma base de dados bem consolidados e uma base única, onde a gente permite extração de relatórios para fazer essas análises, e agora a gente começa a aprofundar as análises. Então agora o objetivo, né, do nosso time de avaliações é aprofundar nas análises mais específicas. Então eu saio de uma teoria clássica dos testes e começo a olhar mais no detalhe através de uma TRI. E aí eu começo a ter ainda mais subsídios psicométricos e analíticos para evoluir nas nossas avaliações. E esses dados, né, que vocês estão começando a obter de maneira mais sensível, usando a parte psicométrica, edumétrica, etc., eles não são usados apenas especificamente no pedagógico. Né? Você pode ampliar o uso desses dados para entender outras coisas que estão ocorrendo com o aluno, até mesmo evitar evasão, justamente. E outros indicadores. Né? E a gente pode aproveitar essas informações, porque eu analisar dados de uma avaliação isolada não me permite ter uma noção completa de como está a aprendizagem do meu aluno. Sim, a evolução é tudo, né? Exato. Então eu preciso também ter subsídios de outras avaliações, que inclusive algumas delas também ocorrem dentro do Questione, né, nessas avaliações que são cognitivas, mas a gente tem dentro de um curso de medicina, por exemplo, nós temos avaliações atitudinais. Sim, é porque aqui a gente está falando só das cognitivas. Exato, né? Estamos falando só de cognitivo. Mas se eu quero ter esse raio-x do meu aluno, eu preciso olhar também para como ele está desempenhando em outras competências. E vocês são tão focados nessa questão da avaliação, né? Que agora a gente entrou com o projeto na média lá da Questione e vocês participaram, algumas instituições participaram também, né? Então, até quando há oportunidade de avaliações externas que não são feitas por vocês ainda participam, né? Para ainda acrescentar mais dados a esse conjunto enorme de dados que vocês já têm. Né? Nós participamos de testes de proficiência de consórcios, né? Agora até está um pouco mais difícil de encaixar justamente em questão de calendário, né? Mas a gente sempre participa. Né? Quando vocês trouxeram, né, a oportunidade de a gente participar do Simulado na Média, nós entramos com todas as instituições que tinham alunos, né, em fase de conclusão do curso. Então nós entramos aí com as 22 instituições e
Se tudo der certo, participaremos de novo ano que vem. No ano que vem com a expansão do projeto, porque daí nós também teremos mais instituições entrando em fase de conclusão, que entrarão também no projeto. Mas o objetivo é um só. É eu ter esse mapeamento dos nossos alunos, obviamente de como as nossas matrizes estão performando de acordo com o que espera-se da formação daquele aluno e de como nós vamos entregar esse profissional para o mercado de trabalho. Então há uma preocupação muito grande com qualidade. Tudo o que você está falando aqui, Ítalo, é ligado à qualidade. Exato. Né? Você tem alguns pontos estratégicos para entender o teu público, entender o teu cliente, é óbvio que tem. Mas 90% do trabalho de vocês está ligado à qualidade do ensino. Muito. Né? O que eu tenho falado muito aqui no programa é que muitas instituições, por um tempo, ficaram muito preocupadas com a parte administrativa e financeira da empresa. Mas se esqueceu do produto, né? Exato. Porque o produto de vocês é educação. E eu vejo que vocês, desde o começo, vocês se preocupam muito com a qualidade do produto. Né? Isso é uma coisa meio que muitas instituições não perceberam isso, que isso é importante. Eu não sou da área de brand, mas a gente vê por experiência de vivência, né, que uma marca ela não se consolida somente por tamanho, por volume, né, por estar mais na mídia ou não. E até conversávamos sobre isso ontem. Né? Eu preciso ter um produto de qualidade que perpetue no mercado. E quando a gente fala de educação, e a gente ouve muito essa frase, transformar vidas pela educação. Né? Mas como eu estou fazendo isso? Né? Eu estou realmente transformando essa vida para melhor? Posso transformar a vida para pior também. Sim, transformar eu posso só tirar dinheiro aberto. Posso só tirar dinheiro do cara, eu entrego ele para o mercado de trabalho, né? Não capaz de executar aquilo que ele deve ser capaz de executar, ainda tirei dinheiro dele e ele não vai conseguir ingressar como ele deveria, né, no mercado de trabalho. Então eu posso transformar de várias formas, é muito amplo. Então, e por outro lado, esse mercado ele está muito imaturo ainda. Né? O cliente, eu falo, o aluno, o estudante, ele não entendeu muito bem o que ele está comprando quando ele vai para uma instituição de ensino. Acho que ele está começando a amadurecer um pouco agora. E talvez esse movimento que vocês fazem junto do processo de avaliação, ele ajuda a educar o mercado. Porque o estudante de vocês, ele recebe uma devolutiva avaliativa mostrando o que foi ensinado, o que foi avaliado. É tudo muito transparente. Isso. O estudante de outra instituição que não tem isso, ele não sabe ao certo o que se planeja ser ensinado, o que deixou de ser ensinado, qual foi o desempenho real dele mediante aquele processo de ensino. Então o estudante ele fica meio perdido. Ele está pagando, mas ele não sabe ao certo o que ele está pagando. No caso de vocês, não, fica tudo muito mais transparente. Eu estou pagando, mas eu estou tendo um feedback daquilo que está sendo ensinado, daquilo que o meu desempenho está melhor, está pior. Então ele vai tendo parâmetros que ele não tinha no mercado antes, no mercado educacional. Né? Isso é muito bom. O aluno ter essa clareza é muito importante. Sim. Porque, o aluno, a gente não trata ele único exclusivamente como um cliente, porque dentro da educação ele ajuda a construir o produto, né? Sim. Então ele é colaborador, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de educação mesmo, de culturização do entendimento da avaliação, e isso passa pelo docente, passa pela coordenação de curso, até chegar no aluno, a gente cria uma identificação do aluno da importância da avaliação. E quando tem uma avaliação bem estruturada, né, Fabrício, olhando para os objetivos de aprendizagem, todos conectados, e esses objetivos entregues de forma clara na avaliação, tu consegue fechar um ciclo de coerência. Sim. Porque o teu conteúdo está estruturado naqueles objetivos e a tua avaliação também. Então o aluno ele consegue identificar na avaliação dele aquilo que realmente ele obteve, né, de informação dentro de sala de aula ou fora dela, né, dependendo da metodologia de aula daquela determinada semana que está prevista no plano de ensino. Então tu consegue trazer uma coerência dentro da avaliação que o aluno identificou, peraí, realmente isso aqui eu vi lá na semana tal que estava previsto para estar dentro dessa minha avaliação. Então o aluno, por mais que a gente não fale, tu tem que estudar isso aqui, ele sabe que ele tem que estudar aquilo, por quê? Porque a avaliação estará conectada com o conteúdo das semanas de 1 a 9, semana de 1 a 10. Existe uma amarração pedagógica entre o planejamento de ensino, a avaliação, o currículo, então fica muito claro para o estudante o que está acontecendo. Né? Exatamente. E quando a gente tem uma matriz nacional, a gente sabe que em todas as instituições, naquela determinada semana,
está sendo trabalhado aquele objetivo. E o trânsito entre estudantes entre instituições AFIA deve ser bem simplificado, então, né? Se um aluno sai de uma instituição de uma cidade para outra, ele praticamente não muda nada na vida não muda dele. tanto que nós temos um projeto interno de mobilidade acadêmica. Então, os alunos eles têm a oportunidade de fazer, né, em outra disciplina, cidade. semestre em outra cidade. A matriz é a mesma. Sim. Então, o calendário é o mesmo, da avaliação e tudo, né? É tudo mesmo. Então ele tem essa possibilidade de experienciar o mesmo curso numa outra instituição da companhia. Que legal. É, muito bacana isso. Ítalo, esse foi um papo mais rápido, mas você vai vir aqui mais vezes com certeza. Vamos trazer o Denis, vamos, que é o cara do NAPED. Do NAPED. É o cara que está lá no meio do pedagógico. De repente vem vocês dois na próxima vez para a gente falar sobre isso. Seria fantástico. Até porque não tem como dissociar a tecnologia do pedagógico, como eu falei. Então, a área de tecnologia que nós atuamos está, obviamente, toda ela estruturada em cima daquilo que é desenhado. Vamos fazer uma mesa aqui com o pedagógico de um lado, você do outro, para a gente trocar uma ideia ainda mais legal. Vamos. Ítalo, muito obrigado pela presença. Vou te atrapalhar, eu sei que tem evento ainda, você vai aprender hoje. Mas o microfone está aberto, se você quiser mandar algum recado aí para o público. Eu quero mandar, obviamente, um abraço para o nosso time da AFIA, em especial para o nosso time de ensino, né, os nossos times de tecnologias e avaliações, porque sozinho a gente não faz nada, né, Fabrício? Com certeza. Então, se a gente está construindo isso tudo, é muito mérito de todas as pessoas que trabalham junto conosco. Te agradecer, né, pelo convite, é sempre um prazer conversar sobre educação, é algo que eu tenho muito prazer, né, em fazer, porque realmente eu me senti transformado, né, pela educação, não me vejo fazendo outra coisa hoje. E se a audiência gostou do papo aqui, tiver mais interesse no conteúdo, fico super à disposição para voltar aqui para a gente bater o papo. Trago o Deni e a gente mostra que pessoal, tecnologia não é... Pode conversar com ele no LinkedIn também, ele é super acessível. Pelo espanhol lá no LinkedIn. Segue ele lá, ele também posta coisas legais. Lito, obrigado mais uma vez. Esse aqui vai ser um convidado perene aqui, ele vai estar presente sempre aqui no programa. Pessoal, até o próximo episódio. Espero que tenham gostado do conteúdo. Valeu. Valeu.